Boa noite! Yes, mais um Road Talks que se inicia com sucesso. A gente tem uma convidada especial, ela é incrível. Mas antes de chamá-la, quero falar que a gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, né? O Hospital Fabiano de Cristo é um hospital sem fins lucrativos que ajuda pessoas carentes com câncer, né? Então a gente criou esse podcast, nós fundamos esse podcast com esse objetivo, de conversar com pessoas inspiradoras e arrecadar fundos para o hospital. Então, se você perceber, aqui embaixinho tem a chave Pix, certo? Para você fazer a doação. Qualquer valor, seja de R$ 1, R$ 100, R$ 5, não importa. O importante é você fazer a doação. Aqui no cantinho, eu sempre confundo esquerdo e direito, mas é aqui do ladinho aqui, tem os QR Codes, certo? A gente tem o QR Code para você fazer a doação por PayPal ou, nós somos modernos, também aceitamos doações por Bitcoin. E é muito moderno isso para mim, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tem problema. Aqui embaixinho tem na descrição o link que você já vai ser direcionado para o site do hospital. E lá tem todas as informações. Se quer fazer TED, DOC, enfim, fazer doação pelo próprio cartão de crédito, tá tudo lá, tá bom? E eu tô apertado de grana, não consigo ajudar. Não tem problema. Compartilha essa live aí com os amigos, com a família e ajuda a gente a divulgar para o maior número de pessoas possível. Tá bom? Tarek, tudo bom? Você tá bem? Tudo ótimo, é um prazer estar falando com a Nadine. Agradeço muito ela ter aceitado o convite e será um prazer ela contar um pouquinho da história dela. Nadine, seja muito bem-vinda, tudo bom? Olá, Ian, Tarek, eu que agradeço o convite. Eu acho super importante essa iniciativa que vocês têm de ajudar o hospital, então eu faço questão de participar com vocês. Estou muito feliz e vamos falar um pouquinho aí sobre arbitragem, sobre a minha carreira também. Yes. Nadine, eu tenho um costume aqui de sempre começar pelo começo, eu brinco, né? Agora a gente vê você super no auge aí, aparecendo no SBT, é árbitra e faz um sucesso danado, né? Mas eu queria saber, assim, como que tudo começou, assim, suas origens, como que foi no comecinho, como que surgiu a ideia de você se fazer parte, fazer arbitragem, conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu acho muito difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, eu sempre quis ser árbitro de futebol. Acho que mesmo quem é da família de árbitros é bem difícil, os filhos de árbitros, até porque quem tem filho não quer que siga a mesma carreira, porque é muito difícil. Porém, eu sempre fui apaixonada por futebol, sempre pratiquei esportes desde pequena. Então, o futebol era algo que quando morava com a minha mãe, né, o estádio ficava atrás da casa dela, na cidade, eu sou de Santa Catarina. Então tinha um estádio muito próximo e eu sempre via aquele monte de torcida todos os finais de semana, então era algo que me motivava bastante também de estar naquele meio. E como eu gostava de jogar com meus irmãos, com as minhas amigas, no colégio aqui em Santa Catarina também, é algo que era incentivado para as meninas também, então acho que é algo positivo em relação a isso. Mas a arbitragem, de fato, entrou na minha vida de uma maneira, vamos dizer, não era algo que eu pretendia fazer. Eu queria ser jogadora, se fosse para ser jogadora de futebol. Mas também, quando eu era mais nova, o futebol feminino ainda não era muito divulgado. A gente sabe que isso está melhorando com o tempo, porém ainda falta muito. Mas na minha época nem divulgado era. Então era muito difícil dizer, eu quero ser profissional ou jogadora de futebol, assim como para os meninos é muito mais, né, fácil, né? Então, essa possibilidade não tinha. E eu jogava tênis também. Então, eu foquei mais no tênis. Porém, quando chegou a idade da adolescência, você tem que estudar, fazer uma carreira, você tem que, né, ser profissional de alguma área. Meu pai era dentista, eu fui para essa área, fiz odontologia, trabalhei por 12 anos, tive consultório particular, trabalhei na universidade, mas faltava aquela coisa do esporte. Chegou um momento que eu falei assim, falta algo que me motive fora a minha profissão, né? Algo que me dê ânimos, assim, tipo, eu sempre gostei de competir também. E daí, por coincidência, uma amiga minha, que fazia educação física, ela ia fazer o curso de arbitragem, eu encontrei ela naquela semana, que era a semana da inscrição, então eu sempre digo que nada é por acaso, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Bacana. E ela falou, ela sabia que eu gostava de futebol, ela estava fazendo mais por causa da universidade. Ela falou que estava abrindo inscrição e era a única mulher que ia fazer num grupo de 30 homens. E perguntou se eu não queria acompanhá-la para fazer, né, o curso de arbitragem. Eu falei,
E, na verdade, assim, quem gosta muito de jogar não sabe muito bem todas as regras do futebol, né? Então, não era algo que eu também tinha conhecimento total sobre aquilo. Eu falei, não, eu quero, vamos jogar, tá? Ela disse, não, vamos comigo, só tem eu, não sei o quê. Tá abrindo campo para mulheres, né, nessa área e tal. Eu, tá, vamos lá, vamos fazer. Daí fiz e não parei mais, assim, mas eu digo que não é algo que eu pretendia fazer, né? Realmente aconteceu. Gostava muito do ambiente do futebol, então foi algo que foi acontecendo, mas eu me identifiquei muito com essa função e dei continuidade. Bem bacana. Bacana. História. Pô, Nada, bem legal nada é por mesmo. acaso, né? Você vê. Nada é por acaso, né? Caramba, que loucura. Ô, Nadine, e uma pergunta. Você falou que você é dentista e teve consultório durante 12 anos, fez faculdade, tudo. Uhum. Aí a pergunta é, como que é um salário de um árbitro? Ele ganha por jogo? Ele Então, consegue viver só sendo árbitro? Ele precisa estar fazendo outras funções também? o árbitro, na verdade, não, a atividade de árbitro não é considerada uma profissão, né? Não no Brasil. Caramba. Então, você precisa ter um outro recurso financeiro, vamos dizer, até porque você ganha por escala. Se você está escalado, você vai lá no jogo e ganha. Se você não está, se você se lesiona, se você tem qualquer outro tipo de problema e vai ficar em casa, acontece alguma coisa, você não está recebendo. Então, é algo muito incerto, né? Você não sabe quantas vezes você vai trabalhar, né? Durante um mês, porque são escalas. Na minha época ainda era sorteio, então se você tinha azar no sorteio, você não trabalhava também. Depois Caramba. isso mudou, começou a ser escolha em relação ao que você correspondia em campo, de notas, tinha um ranking, daí começou algo que era mais estável, né, vamos dizer assim. Mas eu sempre pensei na parte de lesão, de você ficar fora, você não tem apoio nenhum, você se vira, faz seu tratamento, e você não tem essa parte financeira. Então, não tem como você se dedicar exclusivamente à arbitragem no Brasil. Claro, isso eu estou falando dos árbitros de uma maneira geral. Árbitros do quadro da FIFA que trabalham com muito mais frequência, tem mais de uma competição, né? Tem competições internacionais, competições do Campeonato Brasileiro, estadual. Então, ele já nem consegue ter outra atividade porque ele viaja mais do que fica em algum lugar. Então, é algo difícil de conciliar, mas se ele ficar. Se acontece um erro, ele é punido, que é algo que está sendo comum no Campeonato Brasileiro, né? Sim. Aquela exposição, árbitro foi punido por tempo indeterminado. Ele não vai receber. Então, isso é uma briga que a classe tem de fazer que vire uma profissão. Eu acho que deveria, até porque você exige muito de um profissional, mas não tem o mesmo retorno. E, querendo ou não, é muito ingrato, porque você se dedica anos da sua carreira. Se você tem um erro numa final de campeonato, de algo, um clássico, você não trabalha mais. Ninguém te esquece mais. Então, é algo que precisa ser revisto no Brasil. E o Nadine, mas essa questão é nacional. Então, se a gente falar de ligas europeias, não funcionaria da mesma forma. Então, na Inglaterra, eles recebem um salário e recebem por jogo. Então, eles têm um salário fixo que te garante se você acontecer algum problema e você não poder trabalhar, e uma taxa por jogo, que é o que acontece na Copa do Mundo. Você recebe um contrato para ir para a Copa do Mundo, uma diária, você recebe uma diária, e você recebe ainda mais se você for escalado. Então, é algo até para não colocar assim um salário muito alto para uma pessoa que talvez não vá trabalhar, que tem algum problema. Então eles colocam uma taxa como assim, acho que até como um incentivo, né, para você ir cada vez melhor, para você se dedicar cada vez mais. Então quanto mais você é escalado, você tem aquele a mais, né, uma taxa a mais. E isso é na Inglaterra. Na Argentina, por mais incrível que pareça, que são tão próximos e têm uma cultura diferente, eles recebem, não é algo muito alto por mês, porém é uma ajuda justamente de custos para caso você se lesionar, você ter um tratamento, que aqui no Brasil, se você se lesionou, você paga o seu tratamento, você paga o seu fisioterapeuta, você paga o seu nutricionista, o seu psicólogo, é tudo por conta do árbitro. Algumas federações ainda têm um suporte maior, que é a Federação Paulista. Porém, as outras não. Então, quem não conhece muito o meio, fala assim, o árbitro vai lá, tem tudo e ainda erra, vamos dizer. Porém, ele não se dedica exclusivamente o tempo inteiro para aquilo, né? Ele vive mais viajando também, os voos não são voos que nem dos jogadores, que tem um voo fretado, você vai aqui e volta, não.
Ele pega o primeiro voo da manhã, faz escala em Deus e Mundo para chegar. Então, Caramba. tem isso em relação ao Brasil também, né? Que é um país muito grande. A passagem é por conta da federação. Isso, a passagem é da CBF. Pelo menos isso, né? Pô, é por amor, Não, aí. então, Série A, Série B, a Série C e a Série D é terrestre. Então, quer dizer, você Nossa. geralmente é escalado os árbitros mais próximos, né? A Santa Catarina não sou escalada no Rio Grande do Sul, que é um estado muito próximo, e do Paraná, vamos dizer. Porém, tem cidades que ficam 700 quilômetros. E tem que ir de carro, entendeu? Por quê? Nossa. Porque não tem o patrocínio aéreo, né? Que a CBF tem em relação a Gol, sei lá qual é a companhia aérea, na Série C e na Série D, que a taxa também é muito mais baixa do que as outras séries, né? É por amor mesmo, hein? Muito amor. Não é? E como que foi isso, por exemplo, assim, é um mundo muito masculino, né? A gente vê nitidamente. Como que foi você entrar nesse mundo? Sofreu muitas barreiras? Conta um pouquinho pra gente. Então, não é, nunca vou dizer que é fácil e nunca vou dizer que não existe mais, né, a discriminação, porque existe, é algo muito forte ainda. Eu sofria também quando era pequena, que queria jogar com os meus irmãos, com meus amigos, colégio e tal, e claro que as meninas eram a minoria, porém tinha, mas era a minoria. Então a gente já vai, a mulher ela já vai escutando muitas coisas, né, desde a adolescência, assim, se vai para esse esporte. Na arbitragem, eu tive bastante preconceito em relação a quem comanda, né? Porque, por exemplo, um dirigente de clube, ele não queria mulher na escala da arbitragem do clube dele. Ele achava que talvez não teria competência. Então, não era nem dos jogadores em si. Quando falam assim, você tinha um respeito em relação aos jogadores. Na parte profissional, futebol profissional, sim. Por quê? Porque hoje tem várias câmeras, então é muito difícil ele vir para cima de você para falar alguma coisa, porque você tem o artifício de chamar o árbitro e expulsá-lo. Então é um pouco um respeito maior, vamos dizer assim. Mas futebol amador, não. E tu começa no futebol amador, né? Então, você para estar no profissional, você tem que ter passado por várias categorias. É muito complicado, assim. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso, o que eu tinha na cabeça, entendeu? Tipo, o que me levou a correr tantos riscos, né? Porque a gente vê tantos árbitros sendo agredidos, até no futebol profissional. A gente viu, essa semana teve mesmo, na Austrália, a torcida invadiu. Então, é complicado, assim, essa parte da segurança para a arbitragem também. E, Nadine, você tem alguma história de precisar ir escoltada, voltar escoltado, o pessoal querer entrar no vestiário, alguma coisa? Eu sempre falo que... Tem, né? Sim, eu sempre falo, eu tive mais sorte do que juízo, mas eu já tive um jogo em Santa Catarina, no Campeonato Catarinense, que aconteceu um problema da arbitragem, já nem lembro o que foi, se foi impedimento, se foi gol, não sei o que foi, se foi pênalti. Eu lembro que era eu e mais uma menina na bandeira e um árbitro. A gente teve que sair correndo do campo, entrar no vestiário, eles jogaram pedra, jogaram de tudo que poderia. Eu falei, pronto, daqui eu não saio mais. Caramba! Daí a polícia vai te escoltando até sair da cidade. É complicado, não é tão simples. Aquilo me assustou bastante, assim. E era bem no começo, assim, então te assusta, assim, um pouco. No futebol da Série A, não ter que sair de escoltado, porém ter confusão com o árbitro dentro de campo. Aqueles bolinhos que o jogador vai para cima de todo mundo. Essa parte eu tive mais sorte, porque não foi comigo também, eu fiquei lá no meu canto, mas foram para cima do árbitro e tudo, então daí chegou o policiamento e nos tirou. Mas acontece, né? Mas às vezes você tem que dar uma peitada nos jogadores, né? Senão eles... Sim. Ou não. Né? A maneira, assim, nunca chegou muito próximo de mim, mas eu já tentava colocar uma distância, né? Quando eu via que alguém estava se aproximando, eu já falava, nem vem, porque vai ficar ruim para ti, né? Então, tu ter que ter essa postura é muito importante também, principalmente para as mulheres, assim, porque se você ri ou se você transparece que você está com medo ou que você está inseguro, daí aquele errar, se é para errar com convicção mesmo e vai embora. Caramba. E você, assim,
muda a sua forma de agir quando você entra no jogo? É uma outra pessoa? Vocês fazem um treinamento? Como que funciona isso? Eu sempre fui uma pessoa muito brava, na verdade. Aham, Então, quando eu entrava dentro de casa, hoje eu olho as fotos e olho os vídeos, eu penso assim, meu Deus, realmente eu era uma pessoa muito brava, nem eu acho que chegaria perto de mim. aham, Mas é algo que eu tentava, na época eu pensava assim, é muito mais a concentração. Eu me concentrava tanto que a minha feição já ficava muito mais séria, né? Então, porque eu estava focada exatamente no que eu estava fazendo. Então, eu não começava a me distrair. E eu acho que é isso muito, muito importante para a arbitragem, principalmente hoje, né? Que tem a tecnologia, que tem muitas câmeras. Então, ter o equilíbrio emocional, que eu digo que é a concentração, é o que diferencia um árbitro do outro hoje, eu acho. Porque é preciso muito equilíbrio emocional, assim, você está muito concentrado naquilo que você está fazendo. Porque se você tem um problema, eu tô com um problema em casa, ou então alguém ficou doente, eu saí para fazer um jogo e tu não conseguir esquecer aquilo em 2 horas, vai acabar com o teu jogo. sim. Então, ter esse equilíbrio emocional, eu acho que é muito importante assim para a arbitragem hoje em dia. E não tem esse preparo. Não tem pessoas preparadas para preparar o árbitro. Como a gente fala assim, tem profissionais, psicólogos para o atleta. Tem. Aham, Mas para o árbitro é um pouco diferente, porque parece que a intensidade de estar vivendo aquilo, tu não consegue colocar para fora, sabe? Então teria que ser alguém que está na preparação do árbitro mesmo, assim, convivendo com aquilo, porque a gente convive muito com os erros, né? De ter um erro e você ter que esquecer aquele erro em questões de segundos para não cometer mais erros na sequência. O jogador, ele perde um pênalti, ele já, mas tem outros ali para fazer a outra função, né? uhum, Que uhum. podem ajudá-lo, motivá-lo para, esquece isso, vamos, e de repente faz outro gol e tá tudo ok. O árbitro, se ele não marca um pênalti no começo de um jogo, um pênalti claro que a reação da torcida deu para ver que ele errou, para ele esquecer aquele momento e não cometer mais erros é muito difícil. Muito. Então, é algo que o mental tem que ser muito forte, realmente. Ô, Nadine, e uma pergunta. Óbvio que o árbitro é coadjuvante, Uhum. mas É para ser, né? é para ser. Mas por que você acha que, exemplo, hoje tem um investimento muito alto nos atletas? E sendo ele parte do espetáculo, por que você acha que não tem investimento tão grande assim? Então, essa é a briga que a gente sempre teve em relação a não profissionalizar. Por quê? Porque quem não tem o interesse de profissionalizar? Porque alguém não está interessado, né? Sim, E eu sempre achei que a gente era a parte mais fraca, por exemplo. Alguém precisa ser o culpado de algum problema, né? Então, a estrutura dos clubes, eles são muito fortes. E querendo ou não, né? Se tem algum problema no jogo, é mais fácil botar a culpa, né, no árbitro do sim, que em todo o trabalho que você fez durante o ano inteiro, vamos supor, a temporada inteira. E o árbitro, ele não tem time, né? Então, quer dizer, não, a CBF diz que é a pessoa que, né? O primeiro time, como a FIFA falou que a arbitragem na Copa do Mundo era o primeiro time, mas não é, né? A gente sabe que não é. Ele é realmente o coadjuvante. Eles sim, estão interessados no resto. Então, acho que precisa de uma pessoa que comanda ter o interesse realmente de profissionalizar, de brigar por isso. Porque se você exigir de uma pessoa e não dar o retorno a ela, vai ter falhas, claro que sim. vai. Por mais tecnologia que tenha. Que Tenha. tem. Se eu não treinar a tecnologia, se eu não treinar lá todo dia, olhando vídeos, traçando linhas, voltando, é a mesma coisa um celular. Se eu comprar um celular cheio de coisa e eu não ficar mexendo, eu não vou aprender a mexer. Então, É. é a mesma coisa que a tecnologia. E Nadine, me tira uma dúvida, assim, em questão da parte do VAR, assim, você acha que essa tecnologia veio para agregar? Tem muita gente que acha ótimo quando é a favor, mas acha muito ruim quando é contra, né? É uma loucura, assim, no jogo. O que você acha dele? Ele ajuda mesmo os árbitros? Como que funciona isso? Para o torcedor nem sempre é bom, né? Às vezes é bom, Ah, às vezes não é bom, depende do que foi marcado. Mas para a arbitragem eu acho super positivo. Para mim, eu não consigo mais ver futebol sem ter a tecnologia. Eu acho que para a arbitragem é um auxílio, porém está vendendo uma bengala, né? O que veio para ajudá-los, eles estão colocando como o salvador.
deixando de marcar coisas muito óbvias em campo para ter estatística de bola correndo, que isso é uma exigência também da FIFA, de marcar menos faltas, e às vezes eles deixam de marcar faltas muito claras, que não precisava do árbitro de vídeo, e às vezes o árbitro de vídeo nem pode interferir porque a falta não foi dentro da área, mas foi no limite da grande área. Então, ele deixar de marcar uma falta dessa prejudica a equipe, né? Por mais que não seja dentro da área, que o VAR não pode interferir. Então, acho que falta treinamento, não é? O problema não está na tecnologia, e sim as pessoas que não estão treinadas para utilizar a tecnologia, ou então o treinamento realmente do árbitro em campo. Porque se eu tenho um árbitro bem preparado, ele vai usar o mínimo a tecnologia. Se ele não está bem preparado, ele vai utilizar a tecnologia em todos os jogos, com mais frequência. Por quê? Porque ele não está se posicionando bem. Um dos principais é isso. Ele não está se posicionando bem. Porque se ele não está vendo, é porque ele não está se posicionando bem. E posicionamento e treinamento. Estudo das equipes, de saber para onde vai correr, né, para não atrapalhar a jogada também. Ter um melhor ângulo de visão para decidir. Então, falta o treinamento, não adiantou. A impressão que eu tenho, que eu até comento com alguns árbitros que não gostam muito, né, é que a tecnologia veio e eles querem treinar somente as pessoas do VAR e os árbitros não precisam mais de treinamento, os árbitros em campo. E eles precisam, porque se eles forem bem, não vai nem precisar utilizar o VAR. Então, eles deixaram os caras que estão apitando para lá e vamos dar mais atenção para quem está na salinha do VAR. Então, eu acho que isso não é a solução, né? A solução é treinar os dois, mas treinar ainda mais o árbitro em campo. Mas, Nadine, você não acha que a tecnologia veio para substituir o árbitro? Ou pelo menos o bandeirinha? Com o tempo, né? Com o tempo? Então, eu fui muito criticada, eu acho que faz uns 2 anos atrás, que daqui a pouco, vamos supor, na Copa de 2030, talvez a gente, na minha visão, né, não tenhamos mais assistentes. Porque nessa Copa do Mundo a gente já tem um impedimento semiautomático que foi um sucesso, vamos supor, né? O impedimento por interferência no adversário, que seria o que o assistente ainda poderia marcar, que é aquele alguém atrapalhou a visão do goleiro ou não atrapalhou, por exemplo, a tecnologia vai me dizer que está impedido, mas se atrapalhou ou não no goleiro, quem vai dizer é o árbitro. Só que não é mais o assistente que faz isso, é o próprio árbitro. Então eu continuo não precisando do assistente. E eu falei, daqui a uns anos não vamos ter mais assistentes. Mas caíram, né? Tipo, como assim? Não. Os colegas de trabalho não gostaram muito, não, né? Não gostaram, deu assim. Mas é a tendência, porque se eles estão fazendo tudo para ser automático, mais rápido, mais preciso, eu não vou precisar de uma pessoa para ficar marcando lateral, né? Então, o árbitro vai ter esse poder. E como você falou, aos poucos eles estão dando mais ferramentas para o VAR do que para o próprio árbitro. Então pode ser sim que no futuro alguma coisa mude ainda mais. Assim. O árbitro principal não, porque temos até conflitos em jogo, né? Sim. Que precisa ter alguém ali. Sim. Porém, também pode ser que daqui a alguns anos, eu já acho que vai ficar um pouco mais distante, que quem dê a decisão final seja o VAR. O VAR. E o cara lá embaixo fala assim, ok, ele me falou lá que é pênalti, eu não vou nem olhar, porque ele decidiu. Porque daí vai evitar também os jogadores reclamarem tanto com a pessoa que está lá dentro, o jogo vai correr mais, porque ele só está escutando alguém lá em cima, não dá para te brigar com a pessoa que está lá em cima. Ele só vai ser um mensageiro, só vai escutar. Isso, vai ser um mensageiro, bem isso, o cara lá falou, é isso aqui. E Nadine, o preparo físico, assim, como que funciona? Porque eu reparo, pelo menos eu nunca reparei que tem algum árbitro com óculos ou acima do peso, então a galera tem que se cuidar, né? Porque eu sou míope, eu também. Como é ver o impedimento? Eu tenho astigmatismo, mas ninguém precisa saber, cara. Mas eu usava lente, né? E muitos árbitros usam lente, alguns fazem cirurgia para corrigir, se dá para fazer, mas é a maneira com que se cair a lente dá problema. Mas para arrumar, vai ter que ter um artifício. Mas sim, eu não mais, né? Mas todo ano o árbitro ele precisa apresentar vários exames médicos, né? Então, se você tem um grau que não possa ter uma correção nem com lente de contato ou com cirurgia, alguma coisa, você não pode atuar. Então, tem esse tipo de critério também, né? Algum problema cardíaco, alguma coisa, você não pode.
É como um jogador mesmo, né? Você tem que ter todos os cuidados e todo ano, antes de começar uma temporada, você precisa apresentar esses exames, documentos e Caramba. tal. E, E- Nadine, não, como é a questão do preparo físico? Porque você falou, não é profissionalizado. Então, exemplo, quem Aham. controla esse preparo físico do árbitro? Então, os árbitros do quadro da FIFA têm um controle maior, porque eles possuem um polar, né, um relógio, que eles precisam passar os dados dos treinamentos dele para a internet para uma revisão da Conmebol e da FIFA. Então, no Brasil são 10 árbitros principais e 16 assistentes, se eu não me engano. Só os outros do quadro da CBF, que hoje eles também estão distribuindo o relógio, porém o controle não é tão preciso assim. Eles treinam muito no momento de fazer o teste físico. Faz o teste físico, que são 2 vezes por ano, depois dá aquela relaxada. Por isso que às vezes você vê alguém um pouco acima do peso, aquele efeito sanfona, que às vezes está super bem e de repente, depois de um mês, já não está tão bem assim. Justamente por isso, ele vai cuidar muito no momento que ele é exigido. Depois ele tem outras coisas, né? Ele tem outras prioridades, nem sempre consegue se alimentar direito, porque está na correria de um trabalho para o outro, de viagens, então complica assim nessa questão. Os da FIFA, porque eles são pinçados com mais frequência do que os outros, né? Então esses você vai ver realmente que vão estar bem fisicamente, pelo menos aparentemente eles vão estar bem. Já os outros árbitros do quadro da CBF, por exemplo, que apitam Série B, às vezes apitam a Série A, mas não são do quadro internacional, você pode ver aquele efeito sanfona. Eles estão muito bem no começo da temporada, daí de repente passa 2 meses não estão tão bem assim. caramba. Em questão de correr, né, no campo, a gente vê que o árbitro sempre, a todo momento, está ali na jogada, né? Ele tem que acompanhar sempre a jogada. Então, ele corre muito mais que os jogadores. Como que funciona essa dinâmica? Então, geralmente sim, corre mais do que os jogadores. O árbitro, né? Os assistentes é sempre mais ou menos a metade do que o árbitro corre. Isso vai depender muito das equipes também, né? Os sprints que o assistente dá. Na Série A, por exemplo, um árbitro ele corre em média 13 quilômetros, mais ou menos. Vai depender muito da dinâmica do jogo, mas é mais ou menos isso, assim. E só que Caramba. assim, ele corre, porém ele caminha, né? Ele dá aqueles sprints, ele não fica correndo o tempo inteiro, né? E muitos árbitros que sabem se posicionar conseguem economizar esse tipo de energia. Ele dá um sprint maior quando há necessidade e às vezes consegue dar um trote. Eu acho que também hoje o árbitro ele precisa muito estudar as equipes, né? Porque o estilo de jogo facilita o posicionamento dele. Ele não pode nem estar muito perto e nem muito Muito longe. longe. E também nem dentro da jogada atrapalhando os jogadores no momento do passe, que isso a gente está vendo com muita frequência. Eles estão tendo dificuldade de se posicionar em relação a isso. Alguns correm demais, daí querem ficar, né? Mostrar que está super bem, principalmente os jovens, os árbitros jovens querem mostrar que estão bem fisicamente, então eles correm errado, que a gente fala. Eles correm sem necessidade alguma. Vou dar um exemplo do árbitro da final da Libertadores, o Patrício Lustô, que tem 47 anos. Se você olhar fisicamente, ele não é um atleta, vamos dizer assim. Ele tem lá o seu biotipo que não favorece, não ajuda muito, né, em relação a ser muito magro. Porém, ele sabe se posicionar muito bem em campo. Então, a experiência dele vai a Ajuda. favor dele, ajuda ele. Entendi. Nadine, qual que é a idade, mais ou menos, tempo de carreira de um árbitro, de um assistente, de um auxiliar? E precisa fazer faculdade? Como funciona? Então, antes tinha uma idade até 45 anos. Faz uns 10 anos atrás que você fazia 45 anos, você se aposentar. Te aposentavam, não tinha outra opção, você estava fora. Hoje, não. Hoje, se você corresponde fisicamente nos testes físicos e tecnicamente em campo, você vai ficando mais tempo. Hoje a gente tem o Marcelo de Lima Henrique, se eu não me engano, tem 50 anos na Série A do Campeonato Que Brasileiro. legal. Que legal. Mas são exceções, assim, né? Mas se você corresponde fisicamente, tecnicamente, não tem um porquê te aposentar, vamos dizer. Eu acho que até favorece por mais experiência que você tem em campo. O campeonato inglês tem muitos árbitros de 50 anos apitando. Então, vai muito do que ele está correspondendo em campo, né? Não precisa fazer faculdade de educação física. O que precisa é um curso que tem que ser federado. Você precisa fazer em alguma federação, né? Aprovação de uma federação.
Então, você não precisa ser... Temos árbitros, advogados, dentistas, médicos, temos de várias áreas, assim. A grande maioria é da educação física, porém não são todos. Temos muitos militares também. Que legal, Nossa. que legal. Na hora do jogo, assim, a galera na pressão, dá uma tremida da base, assim, você fica nervosa. Como que rola, assim, por ser hábito, né? Porque você imagina 60 mil pessoas ali numa final ou num jogo mesmo decisivo, na pressão ali para você favorecer o time, né? Como acontece isso? Então, é aí que eu falo que o equilíbrio emocional é super importante, né? No começo da sua carreira, é óbvio que você vai sentir mais isso, né? Essa pressão, a torcida. Então, com o passar do tempo, você vai criando uma casca, vamos dizer assim. Mas não pode um árbitro jovem, por exemplo, apitar uma final de campeonato com estádio. Não vai acontecer isso. Assim. Se acontecer, provavelmente é porque ele é uma pessoa extraordinária. Assim, né? Chegou e realmente nasceu para fazer isso. Com o tempo, no começo da minha carreira, com certeza, às vezes tu ficava naquela insegurança um pouco, né? Mas depois tu vai falando assim, não, eu tô aqui, eu vim para fazer isso e eu tô preparada para fazer isso, então não tenho por que eu me sentir insegura em momento algum, né? E a gente sabe que a gente vai errar em algum momento. Muitos acreditam que é por querer, mas eu acho que ninguém gosta de errar, ainda mais se expor, né? Da maneira que acontece no futebol, o erro. Eu cerrava um lateral, eu ficava triste a semana inteira. Então, são coisas que você precisa lidar também, né? Mas vai aprendendo com o tempo. Acho que o árbitro ele vai criando os árbitros mais experientes, às vezes até a autoconfiança demais prejudica em alguns momentos, né? Você ser tão experiente, às vezes você acha que Acho nada que vai te abalar e acaba se equivocando. Então tem que ter esse cuidado, nem o excesso e nem a falta de confiança. Nadine, e como exemplo, você falou, quem é um ser humano, né? Então todo mundo tá sujeito ao erro. Mas se você errar no começo do jogo, como faz para manter a concentração, manter o foco e que não aconteça de novo? Hoje você falou, tem a bengala que é o VAR, mas antigamente acho que você nem chegou a pegar o VAR, né? Não, não peguei. Então, até comentando, quando eu vejo que... Eu sempre falo isso, quando as pessoas perguntam. Quando um árbitro ele erra nos primeiros 10 minutos de jogo, pode ter certeza que ele vai errar o jogo todo. É muito difícil. Quando é um grande erro, vamos dizer, não marcou um pênalti nos 7 minutos do primeiro tempo. Esquece, ele vai cometer mais erros durante essa partida. Porque ele fica preso àquilo. É difícil, a gente somos pessoas, por mais preparados que nós somos, quando acontece em um curto espaço de tempo, né? Tipo, mal começou o jogo, você já cometeu um grande erro, é difícil assimilar. Agora, se você comete um erro no segundo tempo, um grande erro no segundo tempo, já é mais fácil, porque você já teve vários acertos na partida. E você cometeu um grande erro. Ok, cometeu, mas você teve acertos. Então, quer dizer, você não fica tão abalado como se acessou ruim, né? Interiormente. Não. Você teve vários acertos, você é um humano e você cometeu um erro. Agora, quando o árbitro comete um erro no começo do jogo, pode perceber, começa a perceber mais nas arbitragens quando existe um erro no começo do jogo, ele vai cometer mais de um erro. E não é para justificar ou compensar. Às vezes pode ser mais um erro contra aquela mesma equipe. Mas é a parte mental mesmo. É difícil. E Nadine, sua mãe às vezes deve ficar com a orelha quente, né? Porque a galera. Como que foi lidar com isso, né? Não deve ser uma coisa bacana, né? Não, eu nunca gostei que ninguém da minha família, amigos, nada fosse no estádio. Não há necessidade para mim, porque eu estaria mais preocupada com as pessoas que estão lá escutando ao redor do que se ficar em casa assistindo pela televisão, né? Por mais que possa acontecer alguma coisa. Essa era a maneira com que eu me blindava, mais ou menos, assim. Nunca foram no estádio me ver. Boa. Nossa. Segurança, né? Boa, boa. Porque Caramba. É triste ao mesmo tempo, é né? triste ao mesmo tempo, eu ia falar isso. É, É é, triste ao mesmo tempo. é. Mas é um mal necessário, querendo ou É não, o né? mal necessário. Tem coisas que você Infelizmente. pode evitar, né? Então, para que se desgastar em algo que, por mais que a gente diga, não deveria ser assim, não deveria, mas ainda é. É. Então, vou fazer o quê?
É, é, é. E Infelizmente, a gente ainda não tem a consciência, né, como torcedores, de conseguir até assistir um clássico juntos, né? É Isso. uma loucura, né? Mas, enfim. Manda lá, Tarek. Nadine, você acha que é um problema nacional ou mundial? Mundial. Mundial. Quando a gente observa mais uma competição, a gente acha que isso acontece aqui. Eu fico sempre em busca de lances de todos os lugares do mundo e eu vejo muitas coisas que acontecem em países super desenvolvidos e acontecem coisas que a gente fala, pô, não, isso não, eu não vi isso acontecer no Brasil e está acontecendo lá fora. Então, eu acho que a maneira com que as pessoas extravasam no futebol é algo que ainda não. A paixão realmente você não consegue você sair, né? De si, você não consegue controlar muito. Mas não é só aqui, não. Quando eu posto alguns vídeos no Instagram, umas pessoas falam: Ih, eu achei que isso acontecia no Brasil. Não, não Não, é só no Brasil. não, é uma coisa Assim como muito. erros de arbitragem, não é só no Brasil. É, é. E mudando um pouquinho de linha de raciocínio, você foi a primeira mulher, né, a ser comentarista de arbitragem, né, na TV, né? Como que foi isso? Como foi essa trajetória? Como que você descobriu que você tinha um dom aí para trabalhar na TV? Como que rolou isso? Na verdade, eu descobri nada, né? Eu não pensava em parar da arbitragem, eu ainda tinha 34 anos, ainda tinha uma sequência boa, Aham, só que as exigências estavam cada vez maior, né? uhum, Eu não estava mais conseguindo conciliar também meu consultório com a arbitragem, eu viajava muito, uhum, mas a parte física, você começa a sentir dor no joelho, são testes físicos com mais frequência, porque eu estava no quadro da FIFA, então eu tinha que fazer o teste físico da CBF, depois de um mês já tinha que fazer o teste da FIFA, daí tu ia para uma competição fora, tinha que fazer o teste físico de novo, e é sempre os índices masculinos que a gente faz, né? Independente, não tem essa diferença. O que caramba. eu digo de índice masculino você tem que correr a mesma frequência, a mesma distância, no mesmo tempo que o homem tem que correr, até porque você está trabalhando em competição masculina, então não tem. Eu Sim, até acho isso sim, super correto, assim, sabe? Uhum. entendi. No começo a gente teve uma briga porque o fisiológico da mulher é diferente. Porém, se eu quero trabalhar numa competição masculina, eles vão correr menos porque sou eu que estou bandeirando. Então, se eu quero fazer isso, eu tenho que me adaptar ao tempo que geralmente um jogador corre para eu acompanhar a jogada, porque senão não faz sentido, né? E Uhum, eu estava bem nesse processo de mudança de testes físicos, assim. Mas já tinha passado, assim, já fazia uns 5 anos que, ok, já era aquilo que a gente estava fazendo, porém estava pegando muito essa parte física, assim. E o conflito de nunca ser profissionalizado e eu ter que largar uma coisa para continuar outra que eu não sabia se eu ia continuar justamente pelas questões físicas, né? E veio o convite da televisão. Eu não estava esperando, nunca pensei em trabalhar em televisão, não era algo que eu almejava, eu nem sabia. E daí quando falam, os árbitros ficam escutando programas de comentaristas de jogos, não. A arbitragem é totalmente isolada, ela não fica prestando atenção em relação a isso, né? Até porque a gente sabe quando a gente erra, então não há necessidade de eu ficar escutando alguém me criticando. sim. Então, Ah, eu não focava muito nisso, então nem pensava em ser, apesar de saber que temos colegas, né, que já faziam essa atividade antes, mas o Fox Sports me convidou, tínhamos o Carlos Eugênio Simon no Fox, e eles queriam uma mulher para dar início a uma nova etapa também, um ciclo novo das mulheres fazendo essa atividade, daí me convidaram para fazer. E foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na minha vida, porque eu tive que largar o campo, né? E caramba. eu sempre fui muito apaixonada por estar no campo. Então eu falava assim, tá, mas eu vou largar algo que eu gosto muito, além da minha outra profissão, para ir numa coisa que eu não tenho nem noção se eu vou me dar bem ou não, né? Se eu vou dar sequência ou não. Mas eu falei assim, eu vou arriscar porque é uma maneira de abrir mais uma porta para as pessoas, até porque a preocupação de depois da arbitragem, né, que algumas pessoas que já também encerravam com 45 anos, não ter outra coisa para fazer, ainda mais as mulheres, que a carreira é um pouco mais curta, né, pela idade. Uhum, E daí eu tive essa preocupação também, eu falei assim, vamos tentar, mas não pode acontecer, não dá certo e não dá ok. certo.
Eu falei assim, é uma maneira também de retribuir o que a arbitragem me deu, vamos dizer, abrindo mais um espaço para que as mulheres possam, depois de encerrar a carreira, ter uma outra atividade, né? Entendi, entendi. Mas foi um E, convite. e eu acho muito importante isso, né, Nadine? Acho que a gente está vivendo num período de transição bem bacana, né? Então, eu acho que, eu não lembro o nome da menina, mas também ela foi a primeira a narrar uma Copa do Mundo em TV aberta também, fez vários Foi. jogos A da Renata Copa, Silveira. Renata Renato. Silveira. Então, acho que tá tendo uma transição bacana e até mesmo para começar, acho que ainda tá tarde, né? Mas para começar a incentivar as mulheres no meio futebolístico, né? Alguém tem que começar, né? Sim, Porque senão as oportunidades. Por exemplo, assim, eu nunca tinha ideia de ser comentarista de arbitragem, porque não tinha uma referência também, né? Eu não tinha nenhuma mulher fazendo isso. Então pode ser que muitas mulheres, às vezes, nem olham outras funções, eu não digo nem comentarista, como árbitro de futebol, mas outras profissões onde a grande maioria é homens. Por quê? Porque elas não olham, não tem ninguém lá. Então, quer dizer, não passa na cabeça delas que é possível fazer. Até que alguém vá lá e faça e fala, ô, me deu uma ideia, pode ser que eu goste de fazer isso também. Então, eu acho que essa diversidade, esse espaço que a gente está ocupando é super importante, porque isso motiva, por exemplo, uma criança hoje em casa viu a Renata Silveira narrando uma Copa do Mundo e falou, pô, mas mulher também pode fazer isso? Eu gosto, pode ser que eu goste de fazer isso. Então, de dar esse insightzinho, né? Aquela brilhar para uma oportunidade a mais, assim, eu acho super importante. E estamos começando, né? E sempre quem começa apanha mais também. sim. Então, a gente precisa ser forte e ocupar e dar sequência nessas atividades. É quase que eu Show. acho que o molde de todo mundo, né, Dini, é o Arnaldo César Coelho, né? E a regra é clara, não é? Acho que ele é o. Eu brinco com ele, às vezes, ele é amigo meu, eu falei assim, ó, Arnaldo, nem sempre a regra é clara, né? Mas vamos lá. Pessoal, só não esqueçam que a gente está aqui por um propósito, né? Que é ajudar o Hospital Família de Cristo. A Nadine está aqui, parou o tempinho dela para bater esse papo com a gente, por um objetivo, que é ajudar o hospital. Então não esqueça que aqui tem o Pix, né? Para você fazer doação, os QR Codes, e também ali embaixo nós temos, para quem preferir, nós temos ali embaixo o link para você já ir direto para o site e fazer a sua doação, por TED, DOC. Está sem dinheiro, não tem problema, compartilha com a família e com os amigos aí para a gente ajudar o maior número de pessoas. Nadine, depois que você foi para a Fox, você foi para o SBT, é isso? Como que foi isso? Foi mais ou Não, menos, não foi assim? eu fiquei 3 anos no Fox Sports, daí eu tive o convite da Globo. Caramba. Daí eu fui para a Globo, fui a primeira também a fazer na TV aberta, né? Que eu trabalhava na fechada para o Brasil inteiro. Eu fiquei 11 meses na Globo, no Sport TV e na Globo, e o SBT foi atrás de mim para me fazer um convite para ir Uhum. para trabalhar na Champions e na Libertadores no SBT. Daí eu acabei aceitando também essa proposta e hoje eu estou no SBT. Que legal. E como que foi isso, né? Você já se imaginou que estaria na TV aberta, tanto no SBT quanto na Globo, ou não, assim? Então, primeiro eu queria saber se eu ia dar sequência nisso, né? Quando eu cheguei, eu falei assim, ai Um meu Deus. passo de cada vez, né? É que nem quando eu entrei na arbitragem, eu quero fazer um jogo do estadual, depois eu penso no brasileiro, depois eu penso em clássico, né? Uhum. Mas depois que eu já estava 3 anos, eu falei assim, não, eu quero, era um objetivo de trabalhar na TV aberta, daí quando veio o convite da Globo, eu fiquei muito feliz também. Trabalhei nas duas, né? No Premiere, no Sport TV e na Globo. Daí, quando veio o convite do SBT, eu falei, pô, meu trabalho de fato está sendo visto, né? Está sendo reconhecido para as pessoas virem procurar e eu sempre tive o sonho também de fazer a Champions League. Que legal. Então, como no SBT tinha, eu falei, já trabalhei no Brasileiro, já trabalhei na Libertadores, em outras competições, no Fox eu fiz vários campeonatos também, alemão, italiano, espanhol. Eu falei, a Champions ainda falta. Daí, quando eu tive a oportunidade, eu quero. Que bacana.
É estranho você se ver na TV assim? Como você já se acostumou? Como que é? Eu não me vejo. É? Você não se Eu não vê? assisto. É mesmo? Caramba! Não. É, é porque, não sei. Mas na arbitragem eu também já não assistia os meus jogos, assim. Eu acho que, assim como na arbitragem, algum erro que eu cometia lá na TV, alguma coisa que acho que eu não fui bem na maneira de falar, a gente já sabe isso, entendeu? Então eu nem preciso ver. Eu penso assim, não, eu tenho que consertar isso, né? A gente sempre tem que evoluir. Então, eu tento não ver. Às vezes precisa ver para saber o porquê que você saiu daquela maneira, né? Porque às vezes a gente também está no áudio, não está com a imagem, a maneira com que você falou não ficou tão clara. Daí, às vezes tu escuta de novo para saber como é que você pode melhorar aquilo, né? Porque na TV aberta tem essa diferença. No vocabulário, por exemplo, em termos técnicos, se eu ficar falando de termos técnicos de arbitragem, pode ser que nem todas as pessoas entendam, né? Uhum. Porque não estão acostumadas tanto com o esporte ou com a arbitragem em si. Então, às vezes eu escuto justamente para falar assim, eu acho que eu usei termo técnico mais de uma vez e não precisava, sabe? Para ver em que momento que eu usei para poder mudar aquilo. Então, às vezes eu escuto, mas de ficar assistindo assim muito não. Em Não. programas eu prefiro não. Ô, Nadine, e qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Você acha que foi como comentarista, foi como bandeira? Aí você fala, meu, tive um momento muito complicado, ou tive um erro grotesco, cometi um erro grotesco. Como A você deu a gente, volta por cima também? a gente tem momentos difíceis, eu acho que em todas as carreiras, né? Por exemplo, como árbitra, um erro meu que prejudique o resultado da partida era algo que me afetava muito. Aconteceu uma vez, deve ter acontecido outras, mas uma que me marcou muito, que foi um erro eu não lembro se eu dei impedimento e não estava, ou se eu validei e estava impedido, tá? Mas foi um erro mais ou menos assim. E aquilo interferiu na posição do campeonato, então me afetou muito, porque eu falei, não, e assim, e foi um erro que eu ficava olhando várias vezes para saber como que eu errei, entendeu? Porque às vezes fala assim, meu, o porquê que eu errei? Eu estava mal posicionada, me distraí, eu olhei para baixo, o que que aconteceu naquele momento, entendeu? Para eu entender, para que não repetir o erro. Então, como assistente, isso aconteceu, e para mim foi muito difícil assimilar aquilo, né? Porque eu olhava a imagem várias vezes, eu estava bem posicionada e não sei se foi falta de atenção, então eu sempre ficava falando nisso, no momento de respirar, tive que ter um treinamento maior em relação a isso. E como comentarista, eu tive dificuldades, principalmente no início, em relação às críticas de redes sociais, porque quando você é Nossa. árbitro, você é mais Uhum. blindado, né? Você não tem rede, até porque na minha época não podia ter rede social, a arbitragem não podia ter. Você não é E os exposta, né? árbitros, e os árbitros que apitam com muita frequência geralmente não têm, porque eles vão cometer um erro em algum momento e as pessoas não vão lá te elogiar. É verdade. Não vão, né? Se você postar que vai estar no restaurante, o pessoal não vai lá falar Não. obrigado, né? Não, não vão. E então a proximidade dos torcedores comigo, apesar de ser na rede social, parece que eles se sentem muito próximos, muito íntimos de você. Então eles escrevem muitas coisas que para eles não significa nada, mas para você te atinge, né? Então essa mudança muito, né? Você está blindado e de repente você está exposto e o teu trabalho é aquilo e você precisa das redes sociais, foi algo que foi difícil para mim no começo, assim, de lidar com aquilo, de saber o que era uma crítica construtiva e do que eu lia, mas que ignoraria, entendeu? Então, ter esse discernimento e não responder e não foi a parte mais difícil de ser comentarista de arbitragem. Perrengue você já passou assim, muito? Como que foi? Perrengue a gente também na arbitragem em relação, como comentarista, em relação às vezes de problemas técnicos, de você não estar escutando e a imagem passou para. Porque é muito engraçado, vocês do outro lado acham que a gente tem 10 mil imagens
Sim, com todos os replays possíveis, sim. em câmera lenta e não câmera lenta, e não é assim. Então, quando passam o que já aconteceu, de ter passado o áudio, porque eu já fiz mais de um jogo ao mesmo tempo, né? Principalmente no Sport TV. De eu estar com vários controles diferentes e estar só com o áudio dos jogos. Eu não estou vendo todas as imagens, né? Quer dizer, eu estou com então eu tinha que pedir, algum narrador falava, vê esse lance aqui no controle B. Eu tinha que ir para o controle B e às vezes já aconteceu de eu ter algum problema de já eu estar no ar sem ter visto a imagem. Então, esses são coisas que as pessoas em casa não sabem, né? E são perrengues que você passa e que você tem que saber ter jogo de cintura e que às vezes você cai e fala um negócio, depois vem a imagem é outra coisa, entendeu? E você já Caramba. falou. Então saber lidar com isso também. Tem que ter E jogo essa de manha de cintura. falar assim, ok, o jogador fez isso, aquilo, até vir de fato a imagem para você, mas às vezes pode ser que nem venha. E você precisa dar opinião, né? Porque você já está no ar. A pessoa em casa está esperando se você falar se foi pênalti ou não foi pênalti. Não está esperando você falar assim, o jogador saiu lá da lateral e veio aqui, a camisa dele tá por fora do calção e nada da imagem, entendeu? Entendi. Vocês Então não são têm. perrengues. Eu achei que vocês Eu tinham, também vocês já sempre achei. sabiam Pra mim é uma disso. ilusão aqui. Não, assim, tem jogos que sim, né? Tem jogos que você tá com uma estrutura maior tal. Mas é porque lembra daquela época que tinha vários jogos ao mesmo tempo? Sim. Depois mudaram os horários, né? 4, 6, 8. Mas teve uma época do Campeonato Brasileiro que eram vários ao mesmo tempo e nem tinha tantas pessoas, porque você precisa. A gente fala central do apito, agora eu tô falando. Que são várias câmeras que você precisa estar prestando atenção em mais um ao mesmo tempo, né? Mas já mudou também esse sistema, agora parece que está um pouco diferente. Mas no SBT também já aconteceu de a imagem não vir, o menino do EVS que fica cuidando não jogar a minha imagem, e eu já tô no ar, entendeu? Porque é ao vivo, né? Não tem essa. Se o narrador jogou bola pra ti, dançou. Se você não viu a imagem, você vai ter que falar alguma coisa. Nessa hora você falou o quê? Concordo com o árbitro de campo. Ele pegou na mão, ele pegou a bola na mão. Não, eu falo assim, por esse ângulo, então, parece que. Passa perrengue. Passa perrengue. Tarek, estamos para encerrar aqui. Manda a última para gente. Vamos lá para a última? Vamos para a última? Acho que a gente tem que fazer aquela pergunta polêmica, clássica. não, né? Não, sem polêmica, sem polêmica. Mas acho que é a pergunta clássica do nosso podcast, né? Mas o que a Nadine falaria para a Nadine de 20 anos atrás? Você foi guerreira e corajosa, hein, mulher? Boa. Que incrível. Yes, Nadine, muito obrigado aí pelo papo. Gratidão de coração. A gente está aqui por um objetivo que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, né? Está precisando da nossa ajuda. Então, eu agradeço imensamente a força que você tem nos dado aqui para bater esse papo com a gente. E pessoal que está nos assistindo, não esqueça que a gente está aqui por um propósito. Faça sua doação, nos ajude o hospital, né? De qualquer forma possível, seja doando R$1 ou compartilhando esse conteúdo, tá bom? Tarek, muito obrigado pela força. Obrigado, eu queria agradecer a Nadine mais uma vez por ter aceitado o convite. É um prazer conversar com ela. Apesar de ser estranho, é um prazer. Não falou mal de mim, né? Nunca me xingou. Não, Nadine, aí foi no profissional, agora não foi a tua pessoa. Não. Tá bom. Eu que agradeço o convite de vocês e desejo sucesso e que todos que possam ajudar o hospital façam isso. Muitas pessoas precisam dessa ajuda e eu estou aqui sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Yes, galera, gratidão imensamente. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu, obrigado.